Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Hoje, dia 24 de fevereiro, final de semana, aí começa o carnaval, mas estamos aproximadamente a um mês de começar o Campeonato Brasileiro. Já começou a Copa do Brasil, as primeiras fases, pré-Libertadores também. Já teremos nessa semana a definição se os brasileiros irão passar para a próxima fase da Libertadores ou não. Eu acredito que sim, que os dois irão passar. Mas para o Campeonato Brasileiro está faltando mais ou menos um mês. E aí se tem, né? Toda aquele papo, aquele discurso que o campeonato estadual, que os campeonatos estaduais não valem particularmente nada, né? Uns dizem que não vale nada, outros dizem que ganhar ou perder não significa nada, que é uma perda de tempo, é simplesmente para atrapalhar os jogadores. Alguns falam que é para se usar como pré-temporada, mas a gente vê a grande maioria, né, dando uma desdenhada no campeonato estadual. Mas eu sei que, acompanhando alguns campeonatos, que o canal já tem alguns anos, né? O canal já tem quase 10 anos. Eu sei que alguns campeonatos, o valor do campeonato estadual, né, é maior do que em outros lugares. Te dar um exemplo. No Nordeste e no Sul, o valor que se dá ao campeonato estadual é maior do que, na minha opinião, principalmente Rio e São Paulo. Então eu vejo, essa é a minha opinião de quem tem um canal, de que não é de um time. Eu tento englobar. Muitas vezes eu não consigo, porque é muita coisa e eu sou sozinho. Mas eu percebo na torcida, no discurso, que especialmente Rio e São Paulo dão uma desdenhada. E aí, quando eu falo torcida, imprensa, em relação ao estadual. Até Minas um pouco. Mas eu também percebo que nos extremos, Nordeste e Sul, obviamente que tem um valor diferente. E obviamente que eu acredito que no Centro-Oeste, que aí eu não tenho conhecimento, e no Norte do país, que eu também não tenho conhecimento, também deem uma atenção maior ao estadual. Mas, enfim, se tem muito falando sobre isso, mas será mesmo que os campeonatos estaduais não servem para porra nenhuma? Eu fiz um vídeo falando do Botafogo em relação a isso, porque o dono do Botafogo disse que a temporada do Botafogo só vai começar em março, né? Março, abril. Que o que tem em janeiro e fevereiro, para ele não importa, né? Ou seja, ele está indo, na minha opinião, ele está indo contra todos os outros 19 times que estão na Série A. Todos os 19 times, apesar de falarem, dirigente falar, jogador falar, torcida falar, mas como é que eu vou dizer? Falam, mas não praticam o que falam. E o Botafogo, né? Ou a SAF do Botafogo, pela colocação que o Botafogo ficou no Campeonato Carioca, realmente o estadual não vale para porra nenhuma, nem para pré-temporada. Então eu vou fazer essa pergunta para você, meu amigo brasileiro, que está espalhado aí, principalmente para os 19 times que estão no Campeonato Brasileiro da Série A. Ué, Magalhães, por que não 20? Porque o Botafogo a gente já sabe. O Botafogo ficou em nono colocado no Campeonato Carioca, onde tem 12. Ele ficou em nono. Nem na Taça Rio o Botafogo ficou, que a Taça Rio é do quinto ao oitavo.
Para você que não entende, deixa eu explicar. Antigamente, o Rio de Janeiro tinha turno e retorno. Taça Guanabara e Taça Rio. Por quê? Porque antigamente o Rio era dividido. Rio e Guanabara era dividido. Então, o campeão da Taça Guanabara, primeiro turno, pegava o campeão da Taça Rio, que era o segundo turno. Os dois se enfrentavam, campeão estadual. Só que ao longo do tempo, por uma questão de tempo, foram acabando com isso. E aí tem o primeiro turno, que é a Taça Guanabara, que tem o troféu, tá? E tem o segundo turno. Só que o segundo turno, que é a Taça Rio, só tem 4 times, é uma semifinal. É tipo um prêmio de consolação, tá? E nesse caso, nesse ano, o Botafogo nem esse prêmio de consolação conseguiu. Ficou na nona colocação. Então a gente sabe, a princípio, a história não é bem essa, mas o dono da SAF do Botafogo abriu mão, né? Deixou o Botafogo de lado, vocês não precisam trabalhar, não precisam se esforçar, que depois eu dou o meu jeito. Eu tenho uma varinha mágica e eu dou o meu jeito. É, mas os outros 19, eu, eu fiquei interessado em saber o que está acontecendo com esses outros 19 times que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Obviamente que aqui do Rio de Janeiro eu sei, porque eu sou do Rio, mas e os outros estados? Como é que os times que estão na Série A do Campeonato Brasileiro estão se desempenhando nos seus estaduais? Será que estão interessados ou será que estão igual o Botafogo? Foda-se. Ligou, foda-se. E aí? Então, é isso que eu vou dar uma olhada agora aqui junto com vocês. E depois, ao final, eu vou tirar a minha conclusão. Se o estadual serve ou não serve para porra nenhuma. Eu já vou dar a minha explicação, o meu pensamento aqui, de cara. Para mim, campeonato estadual, dos títulos que a gente tem no Brasil, o estadual é o menor. Dos títulos que se disputa no Brasil, o estadual é menor. Vamos lá. No Nordeste, Copa do Nordeste. Na minha opinião, a Copa do Nordeste tem um peso maior do que os estaduais. Copa Verde tem um peso maior do que os estaduais. Copa do Brasil tem um peso maior. Campeonato Brasileiro tem um peso maior. Libertadores, Sul-Americana tem um peso maior. Então, os estaduais no Brasil é o que tem um peso menor. E um outro detalhe. Por ser no início do ano, você ganhar ou perder, na minha opinião, tem um peso muito pequeno para a temporada. Beleza? Tem um peso muito pequeno. Ganhar ou perder. Tá dando para entender? Ganhar ou perder tem um peso pequeno para a temporada. Agora, eu não posso dizer que os jogos que tem no campeonato estadual, independente de ser fortes ou fracos adversários, não serve para pré-temporada. Meu pensamento é o seguinte: os estaduais servem e muito para pré-temporada. Nesses jogos que valem pontos, na minha opinião, é muito melhor você olhar o desempenho, o encaixe, a filosofia de ideias, do que realmente o título. Eu acho que eu estou me fazendo entender. Você ganhar o estadual é legal, mas você ter um desempenho que te permita olhar para o futuro com uma outra, é, é, com uma outra posição é o ideal. Porque o que adiantaria você ter um mês de pré-temporada e não jogasse contra ninguém? Me diz aí. Você tem um mês de pré-temporada, um mês, mas você não joga contra ninguém. Como é que você vai saber qual parâmetro que o teu time está? Isso vai acontecer com o Botafogo. O Botafogo vai ficar um mês sem jogar com ninguém, só treinando. Será que o parâmetro é o mesmo? Será que o parâmetro é o mesmo? Então, para mim, o peso de ganhar um estadual
para mim não influencia muito na temporada, o peso. Agora, você não usar o estadual para aproveitar os jogos, você rodar o elenco, ver o que falta no elenco. Ah, mas tem times muito ruins. Sim, mas se você pegar aqui o nosso mapa, vamos lá, rapidinho. Em Minas, você tem Atlético Mineiro, você tem o Cruzeiro e você tem um América Mineiro que não está na Série A, mas complica. Então, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, vão medir forças, medem forças com o América. Você tem ali uma ideia. Você vai jogar com times menores, com times que vão jogar fechado. Você pode tirar dali o que você precisa para quebrar a retranca. Você pega no Rio de Janeiro, você tem 4 times grandes, sendo que 3 foram os últimos campeões de Libertadores. Você tem São Paulo, você tem 5, né? Deixa eu ver. 2, 3, 4, 5. Tem 5? Não, tem 6, né? 1, 2, 3, 4. 4, 4, 5 é isso. Deixa eu ver. É 5. Corinthians, Mirassol, Palmeiras, Bragantino, Santos e São Paulo. Porra! Não dá para você ter ideia? No sul do país, você tem 3. Tá? Tem Juventude Internacional e Grêmio. Você tem no Nordeste, ainda tem a Copa do Nordeste, você tem Ceará e Fortaleza, você tem Bahia e Vitória. O único estadual, sim, que o cara tá sozinho é o Sport. Mas mesmo assim, dá para ele tirar alguma coisa. Então, o meu pensamento é o seguinte: os estaduais têm um peso muito menor do que as outras competições. Agora, é importante como pré-temporada. Não é para você estourar o seu jogador, mas é para você fazer a pré-temporada. Então, você ganhar ou não o estadual, para mim, não tem um peso para o futuro. Ou ganhar. Agora, você usar esses jogos para trabalhar, usar como pré-temporada o restante da temporada, para mim, tem muita importância. Beleza? Então, ganhar ou não ganhar o estadual, para mim, sinceramente, não faz muita diferença em relação à temporada. Mas é título. Mas é título. Não é para desdenhar, igual eu vejo aqui, principalmente no Rio de Janeiro, as torcidas fazendo. É um título. É um título. Isso quer dizer que se ganhar o estadual vai ter um desempenho bom no restante do ano? Obviamente que não. E isso eu concordo. Então, para mim, o estadual é muito importante como pré-temporada. Porém, a gente já sabe que pro dono do Botafogo não é. Ele não pensa assim. Será que tem mais alguém que não pensa assim? Então vamos lá. Deixa eu aqui rapidinho pedir a vocês, meus amigos torcedores que estão acompanhando aqui o canal, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Renan com Magrana, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração, que cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então, vamos pegar aqui. Vamos pegar o Atlético Mineiro, tá? Vamos aqui por ordem alfabética. Dos 20 times. Obviamente que do Botafogo não precisa falar, porque eu já fiz um vídeo, tá? O Atlético Mineiro. Bom, o Atlético Mineiro está aqui. Deixa eu ver. O Atlético Mineiro está na final do Campeonato Mineiro. Então, a princípio, o Atlético Mineiro está usando, na minha opinião, o Campeonato Mineiro como pré-temporada, mas está dando importância ao campeonato. Não está só usando como pré-temporada, está dando importância. O tanto que chegou à final. O tanto que o Cruzeiro, a gente já vai logo falar do Cruzeiro,
abriu uma crise no Cruzeiro. Contratou, mas não chegou à final. Então o estadual tem um peso. Em Minas, tem um peso. Olha aí a reclamação geral da torcida do Cruzeiro. Então, tem um peso. Cruzeiro deu importância, só que não chegou à final. Atlético Mineiro chegou à final. Então, eu vejo que os mineiros dão, sim, os times mineiros, dão, sim, uma certa importância ao estadual. Aí vamos lá. O Bahia, que no caso é o Bahia e o Vitória, né? Pegar aqui. Bahia e Vitória. Vamos pegar aqui. Campeonato Baiano. Ó, o Vitória, primeira colocação no Campeonato Baiano. E o Bahia, o terceiro colocado. Bom, estão entre os classificados, não é isso? Estão entre os classificados para a próxima fase, o Campeonato Baiano. Aí a gente vai dar uma olhada aqui. Rápido. O Bahia. O Bahia tem o jogo da semifinal do Campeonato Baiano. O Bahia está na semifinal, igualmente com Vitória. Então, da mesma forma de Minas, dão importância. O Rogério Ceni e o treinador do Vitória estão utilizando o campeonato como pré-temporada também, mas estão dando a devida importância. É um título, é menor do que os outros, mas é um título. Você não pode estourar os seus jogadores. Se o Vitória não ganhar, tá tudo errado. Se o Bahia não ganhar, tá tudo errado. Não. Vou dar um exemplo. O Vitória no passado ganhou, mas o Bahia foi para a Libertadores e o Vitória não. É só para dar esse peso. Mas o Vitória foi bem. Está aí numa Sul-Americana. Permaneceu na Série A. Então, vejo os baianos também dando uma importância ao estadual. Vamos lá. O Botafogo a gente já falou, né? O dono da SAF cagou, falou para todo mundo de peito aberto que a temporada só ia começar em março, abril. Então como é que os jogadores vão querer desempenhar? Se o dono fala, olha só, caga para janeiro e fevereiro. Bom, ele deu uma carta livre para os caras relaxarem. Não foi isso? Não podem reclamar. O Ceará, o Fortaleza, né? Campeonato Cearense. Pegar aqui. Campeonato Cearense. Ceará no grupo A, primeiro colocado. Segundo colocado e primeiro colocado no grupo B, o Fortaleza. Se não dessem atenção, não seriam os primeiros colocados. Estariam ali a Deus dará. Foda-se, não quero nem saber. Aí a gente pega aqui o Ceará. O Ceará está na semifinal do Campeonato Cearense. Vai enfrentar o Maracanã. O Fortaleza, não sei em quem o Fortaleza vai enfrentar. Depois eu tenho uma olhada aqui. Mas, veja aqui pela tabela, que Ceará e Fortaleza estão dando a importância. Que eu sei que sempre dão, como na Bahia, em Pernambuco, no Ceará, dão uma importância grande. Vamos lá. Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, vamos pegar aqui. Corinthians ficou em primeiro colocado no seu grupo, no geral. Está na semifinal. Vamos pegar Mirassol. Chegou à semifinal. Vamos pegar o Palmeiras. O Palmeiras correu o risco de não estar, já estava entrando em crise. Pelo estadual, estava entrando em crise. Está o Bragantino, está nas quartas de final. O Santos está na quarta de final. O São Paulo está na quarta de final. Ou seja, todos os times paulistas que estão na Série A
chegaram à semifinal, nas quartas de final, desculpa, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Ou seja, deram atenção ao estadual. Usam como pré-temporada, mas deram atenção ao estadual. Vamos pegar aqui o Carioca. Campeonato Carioca. Flamengo, Fluminense e Vasco. Os três estão na semifinal. O único que não está é justamente o Botafogo. Vou lembrar que o seu dono falou que o ano só vai começar na metade do ano para lá. Na metade do ano. Vai começar em março. Né? No final de março, início de abril. Foi isso que o dono da SAF do Botafogo falou. Então a gente não conta com isso, porque para ele não é pré-temporada. Mas Flamengo, Fluminense e Vasco entenderam que o estadual, ganhar ou não ganhar, não vai impactar lá na frente, mas estão usando como pré-temporada. Vamos pegar aqui no sul do país. Grêmio Internacional e Juventude. Vamos pegar aqui o Gauchão. Pegar aqui o Gauchão. Pegar o Campeonato Gaúcho. Deixa eu pegar aqui o Gauchão. Vou pegar aqui. Gauchão. Gauchão aqui. Gauchão. Partidas. Olha lá, ó. Semifinal. Juventude, Grêmio, Internacional e Caxias. Os três da Série A estão nas semifinais. A princípio, estão usando como temporada e estão dando a devida atenção ao estadual. Vamos pegar aqui se tem mais alguém, se eu esqueci de alguém. Mirassol, Bragantino, não. Falei de todo mundo. Falei do Campeonato Baiano, do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, do Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, né? Campeonato Cearense, Campeonato Baiano. São 7 campeonatos. São 7 campeonatos. Ó, 2 do Ceará, 2 da Bahia, 1 de Pernambuco, 5. 4 do Rio, 9. 6 de São Paulo, 15. 3 do Sul, 18. E tá faltando 18. E 2 de Minas, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro, 20. Então são 8 campeonatos estaduais. 8 campeonatos estaduais. E eu percebi aqui que dos 8 campeonatos estaduais, apenas um time entende que o estadual não serve nem para pré-temporada, não serve para porra nenhuma, que é o Botafogo. Será que está todo mundo errado e só o dirigente do Botafogo certo? A gente vai ver lá para frente. Será que vale a pena você ficar um mês só treinando, mas não jogando contra ninguém? Será que isso é a melhor estratégia? A gente vai ver lá para frente. Eu já dei a minha opinião no início. Estadual é um título menor, mas é um título e serve muito como pré-temporada. Você ganhar ou não estadual, para mim, tem um impacto menor. O que importa é a sua preparação, a sua visão, você encontrar ali os problemas e resolver esses problemas antes de começar os principais campeonatos. Quero saber a sua opinião. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. Fui!